Salve, salve, galerinha, professor Stanley Ferreira, ligadaço na plataforma Gonçalves Dias e a Prova Mais Enem Concurso. Galerinha, já creio que vocês aí já estão respondendo as nossas questões, mas professor, não deu sim, ó, o QR Code aqui embaixozinho, ó, coloque sua câmerazinha, clique e você terá todo o material. Pense no material que está sensacional. Se você imaginar, até o presidente dos Estados Unidos está querendo esse material, mas é só para nós aqui do Maranhão. Então, galerinha, vem comigo, vem comigo. Bem, na aula anterior, falando sobre processo de urbanização, nós colocamos aqui os principais aspectos que vocês necessitam ir para um concurso. Isso é fato. Você tem que saber o que é conurbação, metropolização, desmetropolização, favelas, essas expressões que muito os concursos gostam de abordar. E só relembrando vocês que na aula anterior eu falei um pouquinho sobre favela. Lembrando que o IBGE volta com a expressão favela. Então não esqueça. O que vem a ser favela? Ocupações irregulares, sem saneamento básico, sem infraestrutura e com residências inseguras. Ora, senhores, se as residências são inseguras, elas são praticamente impróprias para a moradia. Enfim, mas o que vai acontecer hoje? O que nós temos de novidades? Bem, nosso roteiro de aula, ele vai seguir esse esquemazinho bem aqui. Reconhecer o processo de história de urbanização brasileira. Já reconhecemos na aula anterior. Avaliação das transformações do espaço urbano brasileiro e compreender as atividades econômicas dentro dos centros urbanos no Brasil. Então a gente está seguindo o nosso edital, a gente está sendo cirúrgico nas nossas aulas para que você possa, fechar. Vem para cá que vamos fechar essa banca, não se preocupa. Em relação ao Brasil, e aqui rapidamente pegando alguns pontos, o crescimento do meio urbano proporcionalmente maior do que o meio rural recebe o nome de urbanização. A gente sabe, população das cidades superior do que a população que vive no campo, no meio rural. Se iniciou no século XIX, intensificou-se pós 1920, motivados. E aí o concurso ele sempre pode querer te exigir quais foram os motivos que ocasionaram o processo intenso de urbanização no Brasil. Aí tu vai dizer, poxa, pensa naquela aula do A Prova Mais Enem Concurso, na plataforma Gonçalves Dias, fechando, gabaritando. Implantação das indústrias nas cidades brasileiras. Lembrando que esse processo de industrialização acaba favorecendo o processo de mecanização no campo. E isso força as pessoas que outrora estavam no campo para o fascínio urbano, lá para as cidades. O que vai fazer com que a população das cidades se torne superior do que a população do campo. Implantação de máquinas, o processo de mecanização que muito bem foi explicado a vocês. Lembrando? A máquina que vai substituir grande quantidade de mão de quê? De obra. Imagine esse cenário nos dias de hoje. Com todo o amparato tecnológico, com todo o amparato da Revolução Verde. Opa! Professor, peraí. Revolução Verde não é a mesma coisa de Revolução Industrial? Não. Aqui, só uma pequena observaçãozinha. O que vem a ser Revolução Verde? A Revolução Verde foi algo que aconteceu pós-contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial, em que a ciência e a tecnologia, elas invadem o campo para aumentar a produção e a produtividade. De qual forma agora tal ciência, tal tecnologia invade o campo para aumentar essa produção e essa produtividade? Com agrotóxicos, com produção de material, produto transgênico, a ampliação do processo de mecanização, técnicas que vão corrigir o solo. Tudo isso que eu acabei nesse exato momento falando para vocês é fruto de Revolução Verde. Vejam só, a Revolução Verde é pós-Segunda Guerra Mundial, século XX, que não tem nada a ver com a Revolução Industrial do século XVIII. Essa Revolução Verde, geral, ela vai favorecer também, mais ainda, a essa migração, a esse êxodo rural.
e concentração de terra nas mãos de poucos proprietários, que ainda é um dos grandes gargalos, que ainda é um dos grandes problemas do campo. Ou seja, nós temos uma concentração fundiária. Lembra o que eu disse para vocês? Numa linguagem mais popular, muitas terras nas mãos de poucas pessoas. E é um problemão. E aí, nós temos o crescimento. A urbanização, ela vai ter pontos, lógico, positivos. Mas também ela vai provocar alguns problemas. E são essas problemáticas, e vejam só, que todo concurso gosta de abordar. Você que é concurseiro, ou que está iniciando, coloque isso na tua mente. As bancas de concurso, quando acabam abordando esses temas, dentro das questões de atualidade, eles gostam de abordar as problemáticas vivenciadas nesse espaço urbano, vivenciadas nas cidades, e que são diversas, por se diga de passagem. Lembrando das aulas anteriores, que a gente falou lá de racismo, de intolerância, de exclusão social, lembra-se? Esses problemas, eles são mais típicos aonde? No campo? Tem no campo? Tem! Mas a identidade maior é no cenário urbano. E aí nós temos o crescimento da quantidade de cidades, o desenvolvimento das redes de transportes e comunicação, algo bom. Algo muito bom. Eu lembro perfeitamente na década X, não vou falar qual é o período, na década X. Senhores, eu fui do momento que não existia celular, depois passou a ter celular. E hoje, muitas das vezes, fico assim analisando, caracas, como que esse instrumentozinho tão pequeno, mas ao mesmo tempo é uma potência, né? Fruto de grandes transformações, modificações tidas nas cidades. Olha a rede de transporte, dizer, mas professor, a questão dos transportes urbanos no Brasil é um problema muito sério. Sim, mas se compararmos ao século passado, houve uma evolução, houve uma transformação. Problema, coloque isso na tua cabeça, toda e qualquer cidade tem. Não importa se ela é de um país desenvolvido ou não, as problemáticas nas cidades são em todas, entretanto, de formas diferentes. Exemplo, São Luís tem uma série de problemas. São Paulo também tem. E olha que São Paulo é São Paulo. E os problemas de São Paulo são maiores do que o nosso. E vejam que São Paulo tem uma estrutura melhor do que a nossa. Problemática nós teremos em toda e qualquer cidade. E aí nós temos o crescimento desordenado do meio urbano. E aí que existe muitos problemas relacionados a esse tipo de crescimento. Por quê? Porque se esse crescimento ele é desordenado, isso, infelizmente, pasme, acaba acontecendo nas principais cidades, isso vai acarretar numa série de quê? De problemas. Por quê? Porque o crescimento não teve um planejamento. E se teve, o planejamento ele não foi colocado de uma forma correta. Ele não foi colocado e praticado de uma forma adequada. Nós temos que entender, isso aí é fato, à medida que nós temos um crescimento populacional, há uma necessidade de ter mais verbas. Vamos ver o que é um básico? Vamos ver o que é um básico. Um básico. Saúde, educação, segurança, transporte. Uma questão básica que eu estou colocando. É lógico e evidente que, à medida que nós estamos tendo o crescimento das cidades, vai ter o crescimento populacional. À medida que tu tem esse crescimento populacional, é a lógica que vai haver a necessidade de ter o quê? Mais verbas. São Luís, a cidade do amor, a cidade do reggae, 2024 não é a mesma de 2010, que não é a mesma do ano de 2000, que não é a mesma da década de 90. Todo esse período houve transformações. E transformações de uma forma positiva. Só que existe cenários que é um dos grandes gargalos das cidades. Todos nós sabemos disso. E aí o que vai acontecer? Problemas ambientais e estruturais. Quando tu tem um crescimento desordenado, automaticamente é acompanhado pelos problemas. Que vai chegar um momento que nós teremos um ápice dessas problemáticas. A acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que chegavam às cidades
não possuíam escolaridades. Lembra-se lá do campo? Tu acha que lá no campo, certo, tem uma universidade extraordinária? Não. Era bem comum, isso é histórico. Os grandes fazendeiros enviavam seus filhos para as cidades para ter a educação que no campo eles não teriam. Então nós temos esse aspecto bem aqui também. E aí, um exemplo, né? Penso numa imagem, eu gosto muito porque, penso numa imagem que o concurso gosta, é essa bem daqui. Só que é um retrato, né, da desigualdade em si. De um lado, um bairro residencial, sem nenhuma estrutura, é nítido, de renda baixa, e de um outro lado, condomínio fechado. Ah, professor, opa, por que está tendo, nas últimas décadas, uma ampliação de condomínios fechados? É bem simples. A resposta é bem simples. Quem vai para o condomínio fechado quer algo. Quer o quê? Ah, professor, quer conforto, quer ficar de... Não, é segurança. Quem mora em condomínio fechado quer segurança. Vamos aqui dar um exemplo. Você chega nos Estados Unidos, tu não vê, nos bairros dos Estados Unidos, tu não vê casa murada. Os muros, que aqui é bem normal. Por que a gente coloca muro na nossa casa? Para proteger, com medo de ladrão. É lógico. Se as pessoas estão procurando condomínio fechado, é por conta da insegurança. Por isso que hoje no Brasil é um boom de condomínios fechados. Ah, professor, não, a pessoa está procurando lazer. Pra você ter uma ideia, a maioria das pessoas que moram em condomínio fechado, e os condomínios fechados possuem a sua área de lazer, pouco frequentam a área de lazer. Pouco frequentam. É só naquele momento, mas depois não estão nem aí. É mais uma questão de segurança. Mas aqui é nítido a disparidade socioeconômica, né? Aqui o crescimento das cidades, aqui é uma favela, para quem não sabe, né? No Rio de Janeiro, na capital, não existe nem mais espaço para ampliação de favela, então vende-se uma laje. Concurso aí, né, da Fundação Carlos Chagas, né? Vende-se uma laje. Ok? Por quê? Porque as favelas hoje, em determinados pontos do Brasil, de determinadas cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, não tem mais como crescer de uma forma horizontal, acaba crescendo, olha bem aqui, de uma forma vertical. Aqui nós temos a média geométrica do crescimento anual das capitais, certo? Então aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Entre outras capitais. E vamos resolver nossa questãozinha. Olha aqui a Mafaldinha, né? Uma personagem bem típica dos concursos. Pense numa personagem bem típica de concurso. É a Mafalda. Aí ela vai dizer o seguinte, é incrível a importância do dedo indicador. É incrível, é incrível. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão o quê? Para a rua. Aí vai dizer assim, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Qual é um dos principais problemas das grandes cidades? Desemprego. A gente sabe disso, né? E aí nós tivemos algo bem positivo, né, do nosso estado, parabenizando, de acordo com os dados, né, nós tivemos um crescimento na taxa de emprego. Isso é muito bom para a economia. E isso movimenta a economia do nosso estado. Excelente notícia, né? E aí, o desemprego. Tema da Mafalda. É um drama que vem atingindo milhares de brasileiros ao longo dos últimos anos. Sendo que uma das formas mais impactantes é o desemprego estrutural. Existem dois tipos de desemprego. O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Professor, qual é a diferença? Acompanha comigo. O desemprego conjuntural é ocasionado por crise. Entendeu? Macetando. É ocasionado por crise. Vamos lá? Não teve a pandemia? Várias empresas não tiveram que fechar por conta da crise. Logo, tiveram que demitir. Logo, aquelas pessoas ficaram desempregadas. Qual é esse tipo de desemprego? Conjuntural. Belezinha? E o estrutural, professor, como é que acontece? Vem comigo. Não tem um shopping da vida? Shopzinho. Eu vou voltar um pouquinho. Antigamente, quando a gente ia no shopping,
Aí tá lá o carrozinho, aí tinha uma pessoa. Essa pessoa olhava a tua placa, anotava, te dava um papelzinho e você ia. Aí você fazia suas compras, tudinho tal, aquela coisa, e aí ia pagar o ticket. Ao pagar, tinha lá várias pessoas para te atender, para validar. Aí você chegava lá naquela pessoa, a pessoa olhava, carimbava, depois foi, né, modernizando. E aí pegava. Aí você ia, aí tinha uma outra pessoa lá, na sua espera, várias pessoas, para pegar, para ver, ó, isso, tá tudo ok, pode passar. Passara-se o tempo. Hoje, você chega de moto, de carro, de bike, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí você aperta o botãozinho, sai um ticketzinho, boas compras. Aí você vai, faz tudo que quiser no shopping, tudinho e tal. Aí tem várias máquinas para você validar o seu ticket. Validou, beleza, imprimiu, saiu, aí você coloca lá na maquinazinha e ela libera automaticamente. Sacou? Ou seja, as máquinas te substituem. E com essa substituição, gera desemprego. Qual é esse tipo de desemprego? Estrutural. Viu? Bem fácil? Bem tranquilo? Assinale dentre as alternativas abaixo a opção que não caracteriza o desemprego estrutural. Oferta de vagas no trabalho menor do que a demanda, desencontro entre as habilidades que os trabalhadores podem oferecer e as habilidades que os empregadores chamam, certo, dos trabalhadores. Não, senhores, jamais. Substituição de mão de obra humana por máquinas e equipamentos o quê? Diversos. Tá aqui, desenho. Sazonalidade de vários setores da economia em que os trabalhadores são demandados apenas. Senhores, isso não tem nada a ver com desemprego. Olha o que ele está pedindo. Vamos voltar aqui, ó. Ó, sendo de forma, assinale dentro da opção que não tem nada a ver. Então, senhores, questões de sazonalidade, estações do ano, com desemprego estrutural, não. Acabei de falar para vocês como funciona o desemprego estrutural. Na próxima aula, nós iremos fazer uma abordagem mais ampla relacionada a essa questão do desemprego. Olha só essa outra questão. Entre as transformações produzidas pela consolidação do sistema de acumulação flexível no mundo, destaca-se. Senhores, aqui é uma questão bem cirúrgica, ok? Bem cirúrgica. Ele vai dizer o seguinte: a contenção do desemprego estrutural, a eliminação da competitividade em trabalhadores, a ampliação quantitativa do operário fabril, o incremento da terceirização e da subproletarização e o fortalecimento dos direitos sociais e dos trabalhadores. Olha só como é interessante. Mas, professor, por que é a letra D? Ele está dizendo que toda transformação que hoje as cidades, fruto da tecnologia, acaba desenvolvendo, ele gerou uma acumulação flexível no mundo. Isso é fato, ele está dando uma afirmação. O porquê dessa afirmação, o que se destaca? O incremento da terceirização, ou seja, de outras empresas que trabalham para a sua empresa, ou até mesmo para o setor público. E da subproletarização. Beleza? Show de bola? Ok? Bem, galerinha, muito obrigado e até a próxima. E não se esqueça, ó, a prova mais Enem e concursos. Espero por você.